gravar, Aninha. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí à nossa live, né, sobre uma temática bastante relevante dentro do contexto universitário, que são as habilidades sociais. É uma temática que a gente vem aí, né, discutindo já no sentido de como promovê-las e como elas podem ser úteis aí dentro da nossa prática diária, das nossas vivências, não só no contexto universitário, mas também em outros locais. E como que as habilidades sociais, elas podem aí interferir na nossa saúde mental, né? Como elas podem ser fatores aí estressores dentro das situações que a gente vive no cotidiano e como, de alguma forma, adquiri-las ou treiná-las pode nos ajudar aí nas nossas relações diárias, nos nossos canais aí de comunicação e de organização com as pessoas que nós convivemos. Nessa live, nós estaremos aí, então, apresentando. A ideia inicial é que vocês possam conhecer um pouquinho do que é, né? Então, do que se trata ser hábil socialmente, quais as categorias que nós temos aí das habilidades sociais, qual que é a proposta de tornar-se um pouco mais hábil dentro do contexto aí da sua vivência, para que isso possa ser generalizado para outros contextos, não só do contexto universitário, mas dentro da sua rotina diária. Nós estaremos apresentando, então, um pouco de algumas pesquisas, como que isso se interrelaciona no contexto universitário, um pouco sobre essas questões problematizadas aí dentro da saúde mental e a preocupação do desenvolvimento de habilidades sociais, para que possa aí favorecer e ter aí uma proposta de maior, né, qualidade nas relações sociais. E para isso, né, nós estamos aqui no NAP, então eu me chamo Jaqueline, que estou aí já há algum tempo trabalhando dentro desse núcleo de apoio psicopedagógico, que tem como função, então, desenvolver algumas alterações aí dentro do contexto acadêmico, no sentido de dar um suporte para o aluno nas suas vivências universitárias. E hoje a gente está compartilhando aí com algumas, né, estagiárias do 5º ano de psicologia, que vão nos acompanhar nessa live, e em outras que também nós teremos com a mesma temática. Então, teremos a Ana Júlia, a Larissa e a Thaís, que vão participar, prepararam um material para que vocês pudessem também ter acesso aí de uma forma mais visual e conceitual daquilo que nós entendemos por habilidades sociais. Elas vão falar sobre isso durante a live, mas algo que é importante é que nós estamos formando um grupo de treino de habilidades sociais dentro aqui do NAP e, portanto, para alunos do Unisagrado, que vocês que estão assistindo a nossa live poderão também fazer parte, se vocês entenderem que pode ser positivo para o desenvolvimento de vocês. O que a gente tem pedido é que entre em contato conosco, então depois eu vou deixar no chat o meu e-mail, a professora Ana Carla também pode deixar o e-mail dela, para caso vocês assistam a live posteriormente, tenham interesse em saber um pouquinho mais sobre esse grupo, vocês possam se comunicar e a gente pode aí conversar sobre essa possibilidade, explicar sobre o que o grupo, né, tem de proposta e como que ele vai acontecer, ok? Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu vi que a Gel entrou aqui. Seja bem-vinda, Gel. Tudo bem com você? Oi, Jaque, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Então, vamos lá, meninas, fiquem à vontade, a palavra é de vocês, eu vou conduzindo junto com vocês as apresentações. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Júlia. Ana, você já viu minha escova de cabelo? Caramba, Thaís, eu tô apresentando trabalho. Sai daqui, tá me atrapalhando. Nossa, grossa. Sai. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Larissa. Larissa,
Onde você pôs minha escova de Licença, só um cabelo? minutinho. Mãe, agora eu tô apresentando um trabalho. Eu já vou lá pra te mostrar onde tá bom? Depois eu te ajudo. Tá bom, então. Obrigada. Desculpa, ó. Nada. Desculpa, gente. Boa tarde, gente. Eu sou a Thaís. E. Ana, que foi? Ana, é que. Meu Deus. Ana, é que. É que eu tô apresentando. É que agora eu não posso. Desculpa, gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Larissa. Queria saber de vocês quais desses tipos vocês são. Geralmente, quem que é vocês, né? A primeira, que respondeu um pouco grosseiro aí, segunda, que tentou falar um pouco com mais jeito, ou a terceira, que nem falou, né? Bom, a gente é do NAP, como a professora já falou, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, e é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade de poder estar trocando informação. E eu vim aqui falar um pouco sobre habilidades sociais e espero que isso possa ajudar vocês, melhorar a vida de vocês, as relações de vocês. E a gente está na faculdade, né? Todo mundo que está assistindo é aluno do Unisagrado. Então, imagina que gostoso entrar na faculdade, aqueles primeiro, segundo ano, apresentar seminário para quem você não conhece e se sentir bem, e não se sentir incomodado com isso. E isso é possível. As habilidades sociais, elas podem ser desenvolvidas e cada vez a gente vai ficar melhor nisso. E o que são, né, habilidades sociais? As habilidades sociais é como a gente se comporta com o outro de uma forma que seja positiva para a gente e para o outro. A professora Ana falou para mim ontem, a gente não é uma ilha, né? Não tem como se trancar no quarto e ficar só você, o celular e o computador. Qualquer lugar que a gente for, a gente tem interação com outras pessoas, né? Vai na faculdade, tem o professor, os alunos, os amigos, às vezes é difícil lidar também, os namorados, então a gente está sempre em contato com pessoas. Então é muito importante que a gente saiba como agir de uma melhor forma que faça com que as nossas relações sejam cada vez melhores. Com o nosso professor, com o colega que faz trabalho junto, que eu sei que é um desafio para muitas pessoas fazer trabalho em grupo. Então, como a gente pode desenvolver essas habilidades para poder ser melhor, para a nossa vida ser cada vez melhor? Eu vou trazer aqui um slide para vocês. Vocês me avisam se deu certo. Só um minutinho. Avisamos sim, Lari, parece que vai dar certo. E a gente amou, viu, a apresentação. Todos levamos um susto inicial, mas deu tudo certo. Parabéns pela criatividade. Tá aparecendo, Lara, ele só tá pequeno, se você quiser colocar no modo apresentação, mas tá aparecendo. Deixa eu ver. Foi? Aí, foi. Aqui. O que são habilidades sociais? Bom, são um conjunto de comportamentos aprendidos. Isso quer dizer que a gente pode desenvolver esses comportamentos. Não é assim, eu não me dou bem com as pessoas, eu não consigo. Não, a gente consegue, a gente pode desenvolver esse repertório de comportamentos para a gente ter cada vez uma vida melhor. Eles são mantidos pelos efeitos que causam no ambiente. O que isso quer dizer? Eu vou trazer 2 exemplos para vocês para ficar mais fácil de ilustrar. No meu prédio, a gente tem um zelador e se eu chegasse para ele e falasse bom dia e ele não me respondesse, vamos supor, né? Eu falo bom dia, ele não me responde. Aí no outro dia eu vou lá, falo bom dia de novo, ele não me responde e assim por diante. Vai chegar uma hora que eu não vou mais falar bom dia para ele. Então esse comportamento não vai se repetir. As consequências não vão fazer que eu faça ele novamente. Agora, que é o caso do meu prédio,
Cheguei pro zelador e falei, bom dia, fulano. Ele não respondeu de primeira. Aí outro dia eu falei, bom dia. Aí ele respondeu, né? Ele falou bom dia. No outro dia eu falei bom dia de novo, ele já falou bom dia sorrindo e agora a gente conversa. Às vezes eu tô distraída e ele chega e me fala bom dia. Então, é um comportamento que eu tive que a consequência dele fez eu manter esse comportamento. Então, vou ler aqui de novo com vocês. São conjuntos de comportamentos aprendidos que são mantidos pelos efeitos que causam no ambiente e que têm como objetivo aumentar os ganhos e diminuir as perdas em relação à interação social. Então, sempre as habilidades sociais são para cada vez mais a gente se interagir melhor, ter um contato melhor com as pessoas ao nosso redor, ter relações melhores. Então, conforme a gente, né, vai treinando, vai estando melhor nas nossas habilidades sociais, melhor vai ser a nossa qualidade de vida e as relações com as pessoas ao nosso redor. E vai diminuir esses incômodos. Quanto mais, é que nem andar de bicicleta, né? Conforme você vai praticando, uma hora você fica bom. E daí os incômodos, as situações incômodas vão diminuindo, vão rarificando. Deixa eu ver aqui. Vou colocar de novo. Aqui, ó. Aqui tem um exemplo para vocês, né, de algumas falas que fazem parte, então, do nosso repertório. Olá, como vai? Ou não posso no momento, que nem eu falei para minha mãe, agora eu não posso, mas daqui a pouco eu te ajudo. Te adoro. Parabéns pelo trabalho. É muito importante que a gente elogie os nossos colegas, né? Para cada vez mais eles fazerem aquilo que ajudar. Conforme a gente ressalta as coisas boas, mais elas acontecem. Então, é bom a gente saber como dar um feedback positivo, tanto quanto um negativo, que às vezes também é importante. Principalmente na faculdade, muitas vezes a gente tem que se colocar. E o modo como a gente se coloca faz total diferença na nossa vida, nas nossas relações. Vou mostrar de novo. Fica abrindo porque eu quero que vocês consigam me ver e eu consiga ver vocês. Aqui eu vou mostrar então para vocês duas pesquisas agora relacionadas à saúde mental, a da Klein e desse segundo autor. Bom, como que funcionam as pesquisas? Eu vou falar simples, de um modo simples para que todo mundo consiga entender. Eles vão pegar um grupo de pessoas, dividir em dois grupos. Um grupo, eles vão fazer o treinamento de habilidades sociais. E no outro, não. Aí depois, eles vão comparar, vão ver quais foram os resultados, se teve melhora, se não teve, se foi significativo, se não foi, se mudou alguma coisa ou não. Bom, nessa primeira pesquisa, ela foi feita com 491 participantes com depressão crônica. E depois, quando eles avaliaram os resultados, os sintomas da depressão diminuíram. Então, houve uma melhora na saúde mental dos participantes. Olha que interessante, né? As nossas relações, como a gente se comunica, como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor, impacta significativamente a nossa saúde mental. A segunda pesquisa que eu trouxe sobre isso foi realizada com 106 adultos com ansiedade social. Essas pessoas, elas não se sentiam bem no meio social, não se sentiam bem no meio dos outros. Essa pesquisa é um pouquinho diferente. Eles pegaram dois grupos e nesses dois grupos eles fizeram uma terapia de exposição. O que é isso? Eles expuseram a pessoa a ambientes que para elas eram ruins. Fizeram elas ir no meio de pessoas, ou se imaginar. Se imagina apresentando um trabalho, como você se sente? Se imagina no meio das pessoas. Fizeram essa terapia e o segundo grupo fez a terapia também, mas o treinamento de habilidades sociais. Bom, no fim, os dois grupos tiveram ganhos,
Mas o grupo que teve o treinamento de habilidades sociais, ele teve muito mais benefícios em relação à qualidade das relações dele. Não era só não se sentir tão mal, mas a qualidade das relações deles melhoraram, diminuiu o sofrimento em estar com outro. Então, olha só como impactou significativamente na vida dessas pessoas que tinham questões de saúde mental importantes, né? Então, as habilidades sociais impactam diretamente na nossa saúde mental. Agora, eu vou mostrar para vocês, deixa eu achar aqui de novo. Estão vendo? Tá. Vou mostrar 3 pesquisas que foram realizadas com universitários, como nós, que a gente tem muitas adversidades, tudo é novo. Tanto quem entrou do colegial, que está vivendo uma vida nova, né? Totalmente diferente, como alguém que está na segunda graduação, que também tem que se adequar a muitas coisas. Eu vou mostrar agora, eu vou falar um pouco delas para vocês. Bom, a primeira pesquisa, ela foi realizada com 68 universitários. E, assim como o nosso grupo de habilidades sociais, ela foi aplicada online. E após, né, quando eles foram avaliar, tiveram muitos relatos de satisfação de vida, de bem-estar, diminuíram os sintomas de ansiedade e de depressão dos participantes. E depois de 1 ano, 12 meses, eles fizeram uma reavaliação e os resultados permaneceram. Então, não é uma coisa que você vai no grupo e acha legal, bacana, é gostoso, mas aquilo não vai mudar na sua vida, né? Daqui 2 meses eu tô totalmente, não consigo me sentir bem, não consigo me relacionar direito, ou eu falo alguma coisa e as pessoas acham que eu tô grosseiro. Não. Isso permaneceu depois de 1 ano. Então, os resultados são permanentes. É que nem eu tinha falado, né? Igual andar de bicicleta. Você aprende, depois que você aprende, você fica um tempo sem andar, você vai voltar, dá uma, né, mais ou menos, mas depois você já pega o jeito e vai, né? Você aprendeu, tá aprendido. A segunda pesquisa é da Bolsoni Silva e de mais alguns participantes. Ela foi realizada com 15 universitários e 3 recém-formados. Esses universitários e recém-formados, eles tinham em comum queixas interpessoais, das relações deles. Eles não conseguiam lidar muito bem com as relações que eles tinham. E depois, né, da pesquisa, quando foi avaliado, eles tiveram uma melhora muito significativa nas relações, aumentou a qualidade das relações deles. Junto, né, quando você aumenta a qualidade das interações, como foi falado anteriormente, a saúde mental, a qualidade da saúde mental aumenta também. Então, assim, melhora muitas coisas. O terceiro que eu mostrei para vocês, a terceira pesquisa, é da Moreto, né, uma autora, e da Bolsoni Silva também, e eles fizeram um projeto que chama Promove Universitários. Para pesquisar, né, eles pegaram 14 participantes do 1º e do 2º ano da graduação, como muitos que estão assistindo, tenho certeza, e de escola, de faculdade pública e de particular também. E teve uma diminuição significativa, teve diminuição da fobia social, então esse medo da interação social diminuiu, a ansiedade diminuiu, os sintomas de depressão diminuiu dos participantes. Então teve uma mudança significativa na qualidade de vida deles, na saúde mental deles. Depois que a pesquisa foi concluída, o grupo, né, que tem o grupo que fazem e o grupo para comparar, que não é realizado o treinamento. Depois, quando acabou, eles fizeram, né, o treinamento também no outro grupo, porque é um treinamento muito importante, muda muito significativamente, e isso interfere em muitas coisas, as meninas vão falar para vocês mais especificamente, interfere na vida acadêmica, um monte de coisa. Então, agora a Ana vai falar um pouquinho para vocês. Oi, gente, eu vou falar um pouquinho sobre as principais
categorias, né, das habilidades sociais. São muitas habilidades sociais, é um tema, é um ramo muito complexo, muito amplo, mas eu vou falar algumas principais voltadas para o contexto universitário. Então, eu vou colocar aqui o slidezinho para vocês acompanharem. E aí? Aninha, eu só queria complementar, enquanto você está colocando os slides, né, que é uma coisa que eu fiquei pensando quando a Lari estava falando, né, então ela explicou super bem as habilidades sociais, o que são, né, esses comportamentos, o que é ser hábil socialmente, trouxe aí algumas pesquisas que norteiam bastante essa questão do sofrimento aí em função, né, da falta aí de habilidade social, que eu acho que isso é um dado alarmante, achei também a fala dela, né, muito embasada e muito bacana. E uma coisa que eu fiquei pensando, né, é por que as pessoas desenvolvem pouco a habilidade social? E aí eu lembrei de algumas situações, né, que eu acompanhei, e geralmente esse baixo repertório de habilidades sociais, ele está relacionado ao contexto e à história de vida. Né? Então, muitas vezes a gente vai desenvolvendo aí repertórios baixos ou crenças inadequadas da minha forma de me relacionar ou me colocar nas situações. Então, muitas vezes, a questão do julgamento. Então, eu acredito que se eu falar algo, as pessoas não vão entender, se elas, né, escutarem o que eu estou dizendo, não é bom o suficiente para que eu me coloque. Se eu fizer uma pergunta para o professor, todo mundo vai rir, porque todo mundo já entendeu e eu sou o único que não entende. Às vezes, uma característica física, né, eu posso ter algum comprometimento, né, pode até ser algum tipo de deficiência ou não, e aí eu acho que nessa exposição todo mundo vai estar olhando para mim. Essa é uma fala muito frequente aí de quem tem dificuldades de habilidades sociais dentro do contexto universitário. Ah, por que eu não gosto de apresentar trabalho em grupo lá na frente? Porque tem muita gente olhando para mim. E isso geralmente está associado a como eu fui desenvolvendo esse repertório ao longo da minha caminhada, né? Então, quantas situações eu tentei me colocar e de repente eu fui tolhido, ou situações que foram aí de alguma forma. Então, por exemplo, eu sofri bullying na minha adolescência e eu entendi que é melhor eu não me colocar, porque senão isso vai acontecer de novo, então se tornou uma forma de defesa. Então, é importante que cada um de vocês que estejam aí assistindo a live também busquem dentro de si compreender um pouquinho desse repertório, né? O que favoreceu o desenvolvimento dessas habilidades sociais e aquilo que não favoreceu também o desenvolvimento das habilidades sociais. E a gente encontra um caminho, né? E entendendo um pouco mais essa história, favorece também o próprio treino e a compreensão de que as situações podem ser diferentes. Vou encerrar a fala aqui, Ju, pode continuar. Então, como eu tinha falado, né, vou começar pela habilidade social, como a gente já falou um pouquinho, né, a importância da gente saber iniciar, manter e encerrar a conversação. A melhor forma da gente iniciar uma conversação é a gente se atentar e prestar atenção no contexto que a gente está e perceber o local. Então, se você está numa festa ou se você está no local de trabalho, de repente, a forma como você vai iniciar a conversa é diferente. Então, por exemplo, você vai fazer uma pergunta ou um comentário sobre uma atividade na faculdade. Você está no local ali de estudo. Então, você pergunta para a pessoa, que horas que você vai à aula? É uma forma de iniciar uma conversa. Você pode fazer também uma observação ou uma pergunta sobre o que outra pessoa está fazendo. Então, perguntar, o que você está fazendo? Você pode pedir ajuda, um conselho, uma opinião. Você pode oferecer algo a outra pessoa. Então, perguntar se ela está precisando de ajuda, né? Saudar a pessoa, ou seja, cumprimentar. Então, oi, tudo bem?
para a gente manter a conversação, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade de manter a conversa porque surge um silêncio no meio da conversa, o que é muito comum. Então, como que a gente pode manter a conversa? É perguntar como, de acordo com o que a pessoa está falando. Então, perguntar como, onde, por quê, quem, quando. É uma maneira de você demonstrar interesse na conversa e no assunto que a pessoa está falando. E não só você perguntar, mas sinais de que você está escutando e que você está prestando atenção. Então, é você fazer sinais com a cabeça, de repente afirmativo, enquanto a pessoa está falando. Você sorrir ou você responder algo. E para você encerrar, às vezes a gente pensa que é muito difícil encerrar uma conversa ou de repente ter que interromper a pessoa, mas você está conversando e você precisa parar a conversa porque você tem que fazer outra coisa. Então a gente pode dizer: desculpe, mas eu preciso fazer o trabalho da faculdade, mas mais tarde a gente conversa, tudo bem? É uma forma assertiva de você encerrar uma conversa. Você pediu desculpa, mas você disse o motivo, né, que você precisa fazer um trabalho da faculdade e que depois vocês conversam, tudo bem? É uma forma. E como eu disse, durante a conversa, às vezes surgem os silêncios, às vezes você não tem o que responder, não tem o que falar, ou realmente o assunto acabou, o que é totalmente natural e normal. E a gente não precisa ficar ansioso com isso, porque sempre acontece. Então, você pode iniciar outro tema ou usar as estratégias que a gente falou, de perguntar outra coisa, iniciar algum outro assunto. Quando a gente fala de conversa, de diálogo, tanto individual, você com outra pessoa, né, em dupla, ou em grupo, a gente tem que prestar atenção. É importante lembrar que a gente sempre tem que olhar para o outro enquanto a gente está falando, porque isso é uma forma de demonstrar interesse e mostrar que você está presente ali. E tomar muito cuidado também com o comportamento não verbal que a gente tem. Então, as expressões faciais que você faz durante uma conversa, os gestos com a mão, a sua postura, o contato visual, o distanciamento que você tem. Então, é importante também a gente prestar atenção nesses sinais quando a gente está conversando. Uma outra categoria de habilidades sociais é a de fazer e responder perguntas. Lembrando que fazer perguntas é uma maneira de iniciar uma conversa. A pergunta ela pode ser fechada, que é a pergunta que a pessoa vai responder sim ou não. Então, por exemplo, Larissa, você pode entregar esse trabalho para o professor hoje, por favor? Ela vai responder sim ou não. É uma pergunta mais objetiva, direta. Ou você pode fazer uma pergunta aberta, que você vai ter uma resposta mais longa, mais ampla. Então, olá, tudo bem? Como que foi seu dia? E o tipo de pergunta que você vai fazer vai depender muito do objetivo que você tem com a resposta e do contexto da conversa. Agora, quanto você responder, vai depender de você interpretar a forma, o conteúdo e a função da pergunta. E aí você vai adequar essa resposta à situação. Então, você vai considerar o tipo de pergunta que foi feita e você vai decidir se você vai responder por completo a pergunta, se você vai responder por incompleto, se você vai expressar a sua compreensão sobre a pergunta. Se de repente você não entendeu, você vai perguntar ou você vai responder o que você acha ou simplesmente vai ignorar. Depende do interlocutor, da pessoa que está recebendo a pergunta. Uma outra categoria é da gente expressar, é uma habilidade muito, expressar sentimentos positivos, elogiar e agradecer.
são, né, habilidades muito importantes, não só no meio acadêmico, mas para a vida, né? São estratégias de você expressar sentimentos, elogiar e agradecer, são estratégias usadas para aproximação e que favorecem o bem-estar coletivo, o bom relacionamento. E você ouvir e expressar esses sentimentos faz a gente se aproximar das pessoas. E isso possibilita relações agradáveis e significativas. Você ser sincero e é muito importante também, né? Você ser sincero com o que você está expressando. E para muitas pessoas, ouvir ou receber essas expressões sinceras leva uma interação muito agradável e também fortalece a relação entre as pessoas. Então, é muito importante para a gente manter as relações e manter as relações boas, saudáveis. Parecido com a gente expressar os sentimentos, é a gente também expressar e ouvir opiniões, sendo elas positivas ou não. Expressar opiniões, a gente fala que é uma habilidade muito importante, porque é através dela que a gente constrói as nossas relações de confiança. Ela, como eu disse, ela envolve tanto concordar quanto discordar das ideias expressas pelas outras pessoas. É importante a gente lembrar também que não tem uma verdade absoluta, não tem problema a gente mudar de opinião, porque as verdades são relativas, né? São construídos ao longo da nossa história, então o que pode ser verdade para mim pode não ser verdade para você. O que eu posso concordar com alguma situação ou com alguma atitude, você pode não concordar. E tudo bem. A gente tem que respeitar a opinião do outro. Se você deseja discordar de alguma coisa que te disseram, é muito importante que primeiro você escute a opinião do outro. Como eu disse, né? Você pode discordar da opinião do outro, mas você tem que respeitar. Então, primeiro você vai ouvir a opinião do outro e você vai identificar exatamente o que você discorda e vai tentar dizer de maneira habilidosa, ou seja, sem agredir, tanto com palavras quanto a entonação de voz, qual é a sua opinião. E aí, de repente, você pode explicar para a pessoa por que você não concorda. Você pode... Isso acaba sendo uma discussão saudável, né? Ambos discutindo de maneira... Como que eu posso dizer? De maneira saudável, né? Habilidosa. E dentro disso, também encaixa a gente saber lidar com as críticas, admitir os próprios erros e pedir desculpas. Essas também são habilidades muito importantes e é muito difícil, mas nada que um treinamento, um desenvolvimento a gente não consiga reconhecer e pedir desculpas. A gente saber fazer crítica de maneira adequada, tanto fazer a crítica quanto receber, é uma habilidade bastante difícil de ser exercitada. Mas a gente admitir erros ou falhas não é uma tarefa simples, né? Principalmente emocionalmente. Então, a gente saber se desculpar e reconhecer o nosso erro é uma habilidade de enfrentamento, é uma habilidade que a gente pode usar para enfrentar uma situação. Então, a gente pedir desculpa significa a gente admitir equívocos, mal-entendidos, diminuir ressentimentos, demonstrar que você quer acabar com essa dificuldade ou essas divergências do relacionamento. Então, ela praticamente se resume pelo ato de você se desculpar. Tá aparecendo aí para vocês?
Não mais agora, Ninha, Não, mas né? estava. Agora saiu o slide. Aqui travou aqui. Mas são essas, né, as principais habilidades que a gente pensou pensando no contexto universitário que a gente precisa. E como eu disse, né? Como eu disse e como vocês também já reforçaram, a falta de habilidades sociais, ela pode dificultar ou ainda, né, causar ansiedade, depressão, dificuldade de posicionamento, dificuldades nas relações, nos relacionamentos, em vários contextos e âmbitos da nossa vida. Então, por isso, a importância e a necessidade da gente treinar e desenvolver essas habilidades. Nem só quem tem dificuldade ou que não tem essas habilidades no seu repertório, mas quem tem menos dificuldade também de sempre estar treinando e desenvolvendo, porque, como a gente falou, elas podem ser aprendidas, de repente, por quem tem dificuldade ou por quem não possui essa habilidade no repertório, ou elas podem ser desenvolvidas ao longo do nosso processo, né? Envolve muito também a socialização, a interação que você tem com as pessoas, né? Porque é uma coisa, como o próprio nome diz, habilidades sociais. Então, está bastante relacionado com as interações e com a socialização. E um pouquinho do que a Jaque comentou também que esse desenvolvimento, ele começa lá na infância, nos primeiros anos de vida, que são muito importantes para a aprendizagem dessas habilidades. Então, se de repente você foi coagido ou reprimido na infância, ou até em algum momento atual da sua vida, você já fica ali com um pezinho atrás, com receio de se expressar ou se comportar de alguma maneira, porque você foi reprimido, né? Você foi coagido. Não sei se eu posso usar esse termo, mas nesse sentido. E é isso. Ou não foi reforçado, né, Ju, em alguma atitude, né? Mas é isso mesmo, né? Mas é muito legal a gente pensar nessas categorias que você apresentou. Eu acho que uma fala que foi muito bacana sua também é a amplitude, né, das habilidades sociais. As pessoas pensam que ser hábil, às vezes, né, muitas vezes é reduzido ao contexto de fala, né, de se colocar, mas ela tem uma série, né, de categorias que você apresentou super bem e que está relacionado com a nossa convivência. Então, pedir desculpas, ou dizer, né, uma opinião, dizer aquilo que não foi agradável para você, né? Então, é inábil socialmente, por exemplo, quem sempre diz sim, quem sempre concorda, mesmo não estando, né, feliz com aquela situação, porque existe o medo do julgamento, o medo do que o outro vai pensar, né? E aí, geralmente, né, ou pode mesmo, como você falou, estar associado às situações anteriores, onde eu me coloquei, isso não deu muito certo, então eu aprendi que essa não é uma alternativa legal, né? E aí, eu até coloquei aqui no chat a importância do que você também disse, a Lari também, né, pontuou, de que é treinável, é possível de desenvolver, então é uma habilidade, né? Não é um contexto fácil, eu acho que é importante a gente dizer isso para as pessoas que estão em casa, né? Não é algo que é tão simples, né? Que a gente participe e rapidamente a gente desenvolve, um passo de cada vez, mas a partir do momento em que a gente vai tendo confiança de que outras atitudes podem também dar certo, e aí a gente é reforçado a partir dessa interação e dessa exposição, a gente vai caminhando cada dia mais. Eu acho que o objetivo desse treino e desse grupo e dessas lives é também deixar isso claro, né? Que é um passo de cada vez, mas que cada passo que a gente dá, a gente consegue entender que é possível ser diferente, sofrer menos e ter menos impacto na nossa vivência. Muito bom, Ju. Obrigada, viu, pela fala. Acho que a Tá que segue agora, é isso, né, Ju? Isso, agora eu sigo aqui. Deixa eu colocar também o slide. Tá dando para ver? Sim. Sim. Tá.
Peraí, deixa eu achar o... Aqui. Então, agora a gente vai falar um pouquinho também... Deixa eu só te interromper. Se você quiser colocar no modo apresentação, fica um pouquinho maior para a gente ver. Ah, tá. Foi? Acho que é outro botão. Ela é no meio, do lado do porcento, Isso. da porcentagem. Ali embaixo, ó. Opa. Peraí, deixa eu ver aqui. Isso. Acho que Isso. isso. Vamos Foi? ver se. Acho que vai. Vamos esperar um pouquinho. Ah, tá. Eu acho que não foi porque o seu tá. Você precisa habilitar a edição lá em cima e aí é você verdade. amplia aqui embaixo. Peraí, deixa eu ver. Ah, tá. Pronto. Isso aí. Acho que agora você consegue ampliar no ícone lá embaixo. Isso. Pronto. Gente, Agora, eu também apanho nessas... Fechou, tá? agora sumiu, tá? E agora? É que você não pode minimizar ele. Acho que precisa. Tá. Por favor. Foi? Tá indo. Pera aí, amiga, tô indo. Se você quiser seguindo, tá aí até, né? Peraí, Ampliar não tem gente. problema. Peraí que o computador dela desligou. Peraí. Ai, ela saiu. Bom, acho que enquanto a Tá O computador volta, dela né? desligou, ela tá ligando de novo. Ok. Tá legal, Aninha, obrigada. Opa, ela voltou? Eu ia fazer uma pergunta, mas se ela voltou, eu faço ao final. Gente, me desculpa. Imagina, tá, que é isso. Se fosse o meu computador, ia demorar muito. Ainda bem que é o seu. Que é O meu também, viu, Lari? O meu ia demorar um século. Mas ele decidiu agora reiniciar. Não sei por quê, no meio. É que eu tô por outro lugar agora. Entendi. Mas fica tranquila, tá? Pode ir falando. A Ana tá com a apresentação aberta, a gente segue. Uhum. Então vamos falar agora. Por que a gente está falando, né, de habilidades sociais? Qual que é a importância disso? Porque que ela tá no nosso cotidiano, né? Ela é presente no nosso cotidiano o tempo todo e às vezes a gente nem percebe, mas ela está presente. Por exemplo, no falar em público. Na universidade, eu apresentar um seminário, né? Você precisa da habilidade social. Ao responder perguntas do seu professor, ao fazer comentários e dar recados aos alunos, professores, diretoria, familiares, né? Reclamar notas no sentido de concordei com você, professor, mas esse ponto não concordei, ou alguma coisa do tipo. O trabalho em grupo, né? Porque falar em público exige trabalho. O trabalho em grupo exige falar em público, né? Fazer perguntas e tirar dúvidas com os professores também exige falar em público. E muitas vezes isso é difícil, né? Como a Jaque disse, a gente não aprende de uma hora para outra a habilidade social, né? A gente vai treinando até que a gente consegue. No relacionamento com colegas e amigos, por exemplo, também exige muito das habilidades sociais. Por exemplo, fazer conversar e ouvir, negociar com o colega. Olha, vamos negociar, você lava a louça. Às vezes estou morando junto com alguém, então
você lava a louça, agora eu lavo depois. Fazer e receber críticas também com esse colega, de, nossa, estou gostando do seu trabalho, porém, posso dar uma ideia de fazer outra coisa relacionada a isso. O relacionamento com o professor, que é o que eu falei de toda a parte do seminário, de falar em público também, né, exige. Morar longe de casa. Por que morar longe de casa? Muitas vezes a gente precisa morar com outras pessoas. E isso requer muito de nós, das nossas habilidades, né? Para fazer divisões de tarefa, para cuidar de si, dos seus pertences, para interagir com seus colegas de apartamento e conviver e trabalhar em grupo, né? Que são... porque a gente tem que perceber que todos são responsáveis pelo êxito do grupo, né? E também você tem que reivindicar o seu lugar no grupo. Se você, por exemplo, está se sentindo excluído, você tem que falar, gente, olha, eu posso fazer essa parte, posso fazer outra parte. O respeitar todos os membros desse grupo que você está convivendo e trabalhando, e expor ideias e interagir com todos esses membros da equipe, né? São situações, né, do nosso cotidiano acadêmico que a gente percebe, né, muitas habilidades sociais nesse momento. Pode passar, Ana, por favor. Foi? Ainda não. Bom, há algumas dicas para desenvolvimento dessas habilidades sociais no contexto universitário, né? Vamos dar umas dicas. A gente falou o que é habilidades sociais, a Ana falou bastante coisa dos conceitos das habilidades sociais. Então, vamos falar de dicas como interagir, como fazer essas habilidades sociais ocorrerem no meio acadêmico. Uma forma, por exemplo, quando a gente vai falar em grupo, ou até falar com uma pessoa, é importante termos a habilidade de olhar no olho dessa pessoa. Por quê? Para aumentar o interesse dessa pessoa em ouvi-lo. Porque falar com uma pessoa e aí sai olhando para o celular, para outro lugar, incentiva a pessoa a parar de falar, porque parece que você não está interessado no que ela está dizendo. Então, sempre quando for falar com um grupo, tentar olhar para todos os membros desse grupo, falar com uma pessoa, você olha diretamente nos olhos da pessoa, para dar mais interesse no diálogo que vocês estão vivendo, né? Você procura expressar sentimentos, como, por exemplo, um elogio, um agradecimento. Nem sempre, né, a gente sabe, né, nem sempre é fácil a gente expressar os elogios. Muitas vezes a gente fala assim, essa pessoa sabe o que eu sinto por ela. A pessoa sabe que eu tenho total respeito por ela. As pessoas sabem que eu admiro o trabalho dela. Às vezes não. Às vezes essa pessoa não sabe. E a gente supõe que ela sabe. Então, é muito difícil realmente a gente fazer um elogio, expressar um sentimento em relação à pessoa, no sentido de estou orgulhosa de você, parabenizá-la, agradecer, tipo, muito obrigada. Às vezes essa pessoa não sabe que você está agradecida por algo que ela fez a você. Então é muito importante e ao mesmo tempo é muito difícil expressar esses sentimentos, porque é até costume do nosso ambiente não ficar expressando sentimentos, né? E o que torna mais difícil ainda, porque a gente não tem isso na prática. Então, praticar diariamente, sempre lembrando, vou fazer pelo menos um elogio por dia, é uma boa dica para você começar a adquirir essas habilidades sociais. Expressar e ouvir opiniões. Como a Ana disse, é muito importante, né? Expressar, ouvir, né? Relatar uma coisa importante, né?
E é importante porque através dessa expressão, né, de ouvir opiniões, você destaca a confiança, né, da pessoa e relações saudáveis. Você constrói com essa pessoa uma relação mais confiável, mais saudável, estando mais presente, né? E como a Ana disse, não existe, destaca-se que não tem verdade absoluta. Então, ouvir opiniões e expressá-las, nem sempre você vai concordar ou você vai discordar, e não existe verdades absolutas, como podemos mudar de opiniões, né? Ao discordar, né, de uma outra pessoa, né, o que outra pessoa disse, lidar com as divergências, sem deixar de lado os princípios da ética e do direito à liberdade de expressão e do respeito às diferentes. Porque, assim, às vezes você deseja discordar dessa pessoa, mas você não sabe como. Isso é muito comum. É muito comum e é visto bastante na nossa sociedade, né? No nosso meio, que a gente vive, se a gente prestar atenção, muitas pessoas têm essa dificuldade de discordar. Falar, eu tenho medo de magoá-la, né? Então, existe esse receio, esse medo, né? Da pessoa entender errado. Mas você, ao ouvir a opinião do outro, você identifica exatamente o que você discorda e dizer da maneira mais habilidosa que você consegue, sem agredir, sem aumentar o tom de voz, né? E dar a sua opinião. Interessante você pensar assim. Eu percebo que talvez outras coisas ocorrem, mas muito interessante a sua opinião. Então, é interessante você colocar palavras habilidosas, palavras que olha, eu entendo você, ou eu respeito a sua opinião, e aí você dá a sua opinião ao discordar dessa pessoa, e aí você não vai agredi-la. Pode passar, Ana, fazendo um favor. Bom, ao fazer críticas negativas também, a gente pode usar uma dica muito legal essa, a técnica do sanduíche. O que vem a ser a técnica do sanduíche, né? Ela consiste, né, resumidamente, só para vocês entenderem, iniciar uma crítica apontando algo positivo, aí você falar do positivo do comportamento da pessoa, aí você falar o comportamento que você acha negativo, algo negativo, né? E encerra de novo com uma referência positiva a essa pessoa. Então, por exemplo, a gente deu exemplo aqui, ó. Esse trabalho está muito bom. Talvez se você se baseasse em mais artigos científicos, ele ficasse ainda melhor. Mas está muito bom. Então, reforçando que ela é capaz, ela está fazendo um bom trabalho, e você faz a sua crítica negativa, né? Sem ofendê-la e sem discutir o potencial dela, né? De rebaixar ela a um potencial menor ou algo do tipo. O dizer não é muito difícil. Para muitas pessoas, dizer não é muito difícil mesmo, especialmente quando você não está acostumado a fazer. Só que o dizer não, ele é vital para um contexto assertivo, porque você nem sempre vai concordar com a outra pessoa, e não quer dizer que você, ao não concordar, está ofendendo ela. Então, é importante a gente aprender a dizer não de uma maneira não agressiva, né? De uma maneira, vamos dizer assim, mais positiva, né? Vamos dizer assim, vamos dizer não de uma maneira mais assertiva. Aí eu trouxe dois exemplos para vocês.
Por exemplo, vamos colocar aqui, imaginem o seguinte contexto. Vamos fazer um exercício de imaginação agora. Você está jantando na gourmeteria da Unisagrado. E aí, a pessoa que está te atendendo, ela traz o seu pedido, né? E você repara que o copo está sujo. O copo está sujo com marca de batom de outra pessoa. Aí, nessa situação, o que você faria? Tem um modo de você ser passivo e não dizer nada e usar o copo sujo contra a sua vontade. Você não está querendo, você não está se sentindo bem e usa o copo sujo mesmo assim porque você não tem coragem de falar com a pessoa. Você pode fazer um escândalo, que é uma maneira muito agressiva de decorrer, e usar o local e dizer que essa pessoa nunca voltará, que ela nunca voltará ao estabelecimento por conta disso. Ou você pode simplesmente chamar o garçom, uma pessoa que te atendeu, pedir por gentileza, por favor, que ele troque seu copo por outro. Essa é uma resposta mais assertiva. Por quê? Porque você não vá contra a sua vontade e não agride o próximo. Outra situação também, vamos falar agora sobre, por exemplo, como lidar com o professor. Por exemplo, a professora Jaqueline e a professora Ana Carla estão aqui e elas pediram para a gente cobrir o turno de uma aula em um outro horário, no qual eu não tenho disponibilidade. Porque os horários de aula já foram previamente combinados, né? Os horários de aula já tinham sido combinados e para que você não perdesse combinados e não previa que o turno mudasse de período. Então, você colocou o estágio da professora de outra professora no lugar. O que você pode fazer? Você pode aceitar o turno, comprometendo suas outras responsabilidades, que é um comportamento passivo, que é você não expressar a sua opinião, o que você está sentindo, que é muito difícil, às vezes, com os professores, principalmente com o professor que a gente admira. Expressar, né, nossas ideias, falar assim, nossa, professora, eu já tenho uma coisa para fazer, né, nesse momento, e você pode simplesmente aceitar o turno, o seu comportamento passivo, né, que é o desejo dos outros e o seu desejo é deixado de lado totalmente. Você pode recusar-se a cobrir o turno e ficar nervoso, reclamar, quebrar o pau com o professor, falar, já que não vou fazer, pode fazer o que quiser com a minha nota, não quero saber, que são só os seus desejos que estão lá, sem você pensar no próximo que está assistindo, ouvindo você. Ou você pode ser assertivo, falar, por exemplo, assim, agora eu vou usar você, Ana Carla. Você aceitar formar o professor, que você não poderá cobrir o turno, porque você tem outras responsabilidades. Se os horários, você pode colocar outros horários no lugar e fazer um outro horário, oferecer outras soluções. Ou também pode aceitar o turno e, se for possível, reorganizar seus compromissos, né? E deixar claro que você está cancelando esses compromissos para o professor, falando e pedindo que essa situação não se repita, para que você não tenha que novamente cancelar os seus outros compromissos. Então, essa imagem é muito, muito interessante, porque o comportamento passivo, a fala, né, passiva, agressiva e assertiva foram o que a gente fez no começo dessa nossa live, né? Primeiramente, com a Ana, foi um comportamento agressivo, né? Que ocorreu, que ela falou de forma agressiva. No comportamento da Larissa, ela foi assertiva, então ela equilibrou, né? Ela equilibrou a vontade dela e respeitando o próximo. E no meu caso, fui muito passiva, que eu deixei as minhas responsabilidades de lado e só o desejo do outro foi estabelecido naquele momento. Então, é mais isso. Eu espero que tenha esclarecido um pouquinho para vocês. Se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição.
Obrigada pela atenção e coração para vocês. Obrigada, pessoal. Que legal, gente. Nossa, muito, muito, muito bacana a fala de vocês, viu? Adorei aprender um pouquinho mais sobre habilidades sociais, entender como é que isso pode ajudar a nossa vida, né? Penso que a gente poderia perguntar para a Giovana, que é a nossa convidada, para a Alessia, se elas têm alguma questão, alguma dúvida, alguma situação que elas tenham presenciado e queiram compartilhar, né? Eu vou até comentar esse exemplo que a Thaís deu da substituição do professor. Eu até comentei aqui no chat, falei, olha, antes de eu treinar as habilidades sociais, com certeza eu ia falar, não, e já fiz muito isso, vou substituir, aí depois adoece, fica mal, fica preocupado, fica triste porque não falou não, e eu também fiz, todos nós precisamos passar por isso, também fiz treino de habilidades sociais na psicoterapia, e isso me ajudou muito, porque quando a gente fala não, a gente pode receber uma negativa, a gente precisa estar forte para consequência da nossa habilidade social também, né? Então, isso é super bacana, adorei os exemplos que vocês trouxeram. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Eu também fui aprender habilidades sociais, assim, nesses últimos anos mesmo, porque ficou mais intenso, né, por conta dos planos, das supervisões, né? Mas ainda tem um pouco de dificuldade, e olha que eu tô treinando já faz um tempo. E é assim, a gente vai conquistando a cada dia, né? Como diz a Larissa, um aprendizado, né? Então, a gente não nasce sabendo, a gente não nasce não sabendo ou sabendo, né? Então, é um aprendizado para a vida. Na vida, né? Durante a vida e para a vida. É isso mesmo. Eu também me vi, né, em algumas situações. Estava aqui pensando essa questão da substituição, de se envolver em situações que você deveria ter dito não, mesmo sabendo que não dava, né, mas com muita dificuldade de dizer não. E aí as consequências, elas são ruins dos dois jeitos, às vezes, né? Às vezes a gente diz não, e aí tem, né, essa negativa do outro, ou não gostar, e às vezes a gente diz sim e não dá conta, ou se sente mal por não ter dito não, né? E aí também existe um tipo de consequência, né? Então, acho que é importante a gente pensar, né, naquilo que é melhor para a gente naquele momento ou naquela situação, e de fato conseguir se colocar. E aí também é isso, né? Eu acho que é muito o que a Tá acabou de reforçar, né? Faz parte aí de um aprendizado diário. Eu penso que o outro, né, eu escuto muito isso dos alunos, né, às vezes com o professor eu consigo me colocar mais, outros menos, porque a audiência do outro também interfere na nossa habilidade social, né, tem pessoas que às vezes, né, a expressão dela nos dá mais medo, então você tem mais dificuldade em falar não, tem outras que você tem mais facilidade, se sente mais próximo. Então a dica, eu acho que também nesse sentido, é tentar o treino de habilidades sociais inicialmente com quem você se sente um pouco mais à vontade, com quem você tem mais facilidade de aproximação, de repente um professor, um colega, que você pode aí, né, se sentir mais próximo e perceber que de repente a audiência não vai ser tão negativa quanto com pessoas que você tem um pouco mais de receio, né? Eu acho que isso é super, super válido. As meninas colocaram, Alex, arrasaram, sem sombra de dúvida faz diferença. A Lê, ela é super habilidosa, está sempre ajudando todo mundo, então é muito bom. E a Alexa e Gel são super habilidosas e sempre dispostas a aprender, que foi o que eu falei, né? Eu acho isso muito legal. São duas alunas que a gente conhece aí, que têm uma super habilidade desenvolvida, mas estão aqui compartilhando esse momento conosco e sempre buscando aí aprender mais e ouvir novas dicas aí, né? Muito bom. Isso. Muito legal, Jaque. Alguma pergunta, Aninha, que você queira colocar para a gente pensar um pouquinho? Essa semana eu estava atendendo no NAP, né? E aconteceu um fato que eu fiquei pensando e tem tudo a ver com o que vocês estavam dizendo, eu queria compartilhar, assim, e que é muito difícil para todos nós. Um centro universitário que nem o nosso, né? Ele reúne alunos que têm normalmente um histórico de sucesso escolar. O que é um histórico de sucesso escolar? Bom, se a gente chegou até aqui,
é porque alguma coisa deu muito certo, né? Passamos no vestibular, tivemos uma história aí de ensino médio, história de vida, muitas vezes primeira, segunda graduação e tudo mais. Isso significa que para nós, pelo menos em grande parte da nossa história, nós fomos reconhecidos pelas coisas boas que a gente fez. O que eu estou querendo dizer em outras palavras? Que é muito difícil a gente ouvir e reconhecer que tem coisas que a gente precisa melhorar. E eu estava me lembrando, quando eu terminei a graduação, eu me formei, eu entrei no mestrado, que a minha professora, que foi minha orientadora, né, uma professora super próxima, como a Jaque falou, alguém com quem eu me sentia muito à vontade, chegou para mim e falou assim, Ana, você não escreve bem. Você precisa aprender a escrever melhor. Gente, aquilo me ofendeu num nível que eu nunca imaginei que eu ia ficar tão ofendida. Mas como assim que ela... Primeiro, como é que ela só me avisa agora que eu me formei? Passou, né? Segundo, como assim que eu escrevo mal? Eu fiz iniciação científica, me formei como uma das melhores alunas da minha turma e eu escrevo mal. E foi muito curioso, porque até esse momento eu achava que eu era uma pessoa que aceitava críticas numa nice, numa boa. E quando ela me fez essa crítica, eu falei, caramba, eu escrevo mal. E aquilo me afetou muito. E foi aí que eu comecei a perceber que na nossa história acadêmica, né, especialmente para quem está num curso de graduação, nós não estamos habituados a ouvir o que a gente precisa melhorar. E automaticamente, a gente, quando alguém diz que a gente precisa melhorar algo, o que a gente diz? O problema é do outro. Minha resposta imediata foi, mas como é que você nunca me avisou que eu escrevia mal? O que tem a ver o pato com o ganso, não é verdade? Se eu escrevo mal, ponto, preciso lidar com isso, né? Fui fazer curso de redação, enfim, fui procurar. E eu percebo que as habilidades sociais é a mesma coisa. Quando a gente chega para algum aluno e dialoga e fala assim, olha, talvez você precise melhorar um pouquinho a forma como você se comunica com o seu grupo, a forma como você se comunica comigo. Às vezes, as habilidades sociais estão no e-mail, né, que a gente recebe de um aluno. E eu sempre direciono, olha, vamos dar uma exercitada, tá muito informal. E as pessoas ficam bastante ofendidas quando a gente diz que isso é algo que precisa ser treinado. Então, depois de tudo que as meninas falaram, se eu pudesse, assim, né, deixar um direcionamento para os nossos alunos, para todos nós, é isso, gente, eu sei que dói, a gente não precisa fingir que não dói, porque dói em todo mundo saber que tem algo que a gente precisa melhorar. Mas o importante é essa abertura para melhorar, né? Por dentro a gente dá uma xingadinha, a gente fica ofendido, a gente lida com isso, e aí a gente estabelece, então tá, como é que eu vou melhorar agora? E o grupo que vocês estão oferecendo é uma forma dessa melhora. Eu acho que é uma forma muito privilegiada, espero que as pessoas aproveitem. Eu ia fazer um gancho com o grupo, né, Aninha? Eu acho que a tua fala é muito pertinente, né? E eu acho que você escreve super, super, super bem. Então, se em algum momento isso foi um problema na tua vida, não é mais, viu, Aninha? Então, assim, né? Mas a gente tem essa dificuldade mesmo, né? Em lidar com o outro, e às vezes situações, né, simples em que a gente acha que tá tudo bem, de repente não tá, outras mais complexas, outras que a gente percebe, enfim, né? E aí o grupo, eu acho até para a gente ir caminhando para o final, fica esse convite aí, o grupo que a gente tem, né, tem para ofertar, essa proposta que a gente tem de um grupo, é justamente essa prática, né, de descobrir aquilo que eu posso melhorar, e aí é muito legal o funcionamento do grupo, a experiência que a gente tem, hoje existe, né, agora a gente vai ter um formato online desse grupo, mas era um grupo que já existia presencialmente, é o poder ouvir do outro, que aquilo também acontece com ele, né? Então eu até brinco que acaba sendo um grupo, às vezes, terapêutico, onde todo mundo ergue a mão e fala comigo também, né? Eu sinto isso, eu penso isso, e isso é muito legal, porque isso favorece, primeiro, a expressão de que aquilo também acontece com você sem culpa, porque você está vendo outras pessoas falarem sobre aquele assunto, e que junto, né, o grupo ele funciona como uma engrenagem muito legal, que favorece o desenvolvimento de todos que estão ali, porque cada um de nós vai pensar em alternativas diferentes, e são treinos, então a gente, né, chegou a propor aí situações práticas, de tentar, né, chegar em algum local, de falar com alguém, de fazer ligações, então a gente tinha situações assim, bem pequenas, de por exemplo, pedir uma comida
pelo telefone, pedir uma medicação em uma farmácia, até situações que fossem mais complicadoras aí no cotidiano, principalmente da situação universitária. Então, vocês estão convidados, é um grupo que vale muito a pena. Eu vou colocar aqui na sequência o meu e-mail do chat, vou pedir para a Aninha colocar também, se vocês tiverem aí o interesse, ou a Gel e a Lê, que estão participando, possam divulgar também aí nas redes sociais. Depois a gente vai, ou com os colegas, né? Depois a gente pensa em fazer uma arte também para essa divulgação da existência desse grupo que favorece esse compartilhamento aí, né? Não só às vezes, de sofrimento e de angústias da não habilidade social, mas de também poder compartilhar quando o avanço acontece, que é fantástico, né? Quando o outro do grupo diz, eu fiz e deu certo, então faça, tente, isso é muito legal. Lê, o grupo, a gente vai funcionar com encontros, né, virtuais nesse primeiro momento, né? Ele era um grupo, como eu disse, já existente, que acontecia aí de forma presencial, era um encontro semanal. Então a ideia é que isso aconteça agora, né, de uma forma virtual. A gente está, né, nesse primeiro momento, já existe um grupo formatado que vai acontecer na segunda-feira à tarde, e a gente está pensando em um outro grupo que possivelmente aconteça na sexta-feira à tarde, mas aí a gente vai, né, a partir do interesse dos alunos, a gente vai fazer um rastreamento aí das possibilidades de horário, combinar com, né, o grupo também de estagiários, que serão as meninas que irão acompanhar, para que a gente consiga dar andamento. Mas a ideia é um encontro semanal, como são grupo de alunos, possivelmente através da própria plataforma do Teams, para que a gente consiga aí dar seguimento nos atendimentos e nos encontros. A Aninha já colocou aqui, né, que os nossos e-mails, obrigada, Aninha. E aí divulguem, meninas, né? Porque eu acho que a gente sempre, né, conhece alguém aí que a gente acha que pode, né, ajudar, ou a gente mesmo, né? Enfim, serão muito bem-vindos aí todos que tiverem interesse. Eu vou finalizando a minha fala para deixar todo mundo finalizar. Aí mandem um e-mail, então, a Lê pode compartilhar os nossos e-mails que a Ana colocou aqui já, por favor, com o grupo da sala. Eu vou conversar com o Cleiton, acho que a gente pode fazer isso também depois com os coordenadores de maneira geral, Ana, em fazer essa divulgação para os coordenadores e encaminhar, né, por e-mail também esse interesse, que eu acho que vai ser legal. E é isso, né? Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui, principalmente as meninas que lidaram aí com muito, muito carinho com a apresentação, né? A Tá teve né, no meio do caminho aí, teve a dificuldade de cair, voltar e super continuou, então parabéns por essa habilidade. As meninas aí, né, deram um show no sentido de conceito, a Lari super se posiciona, uma graça. E obrigada pela parceria da Ana, que sempre está presente aí com a gente, das meninas que fizeram um ótimo trabalho, e seguimos em frente aí. Nós teremos outras lives de habilidades sociais com categorias específicas, mas também teremos o grupo. Um beijo, bom finalzinho de tarde aí para todo mundo. Beijo. Gente,